Olá, o JN de hoje mostra Eu espero você às 8h30, horário de Brasília. Até já. Do litoral e do sertão. Dos cantos e encantos. Das histórias e personagens. Sergipe é a nossa marca. É a nossa TV. Made in Paraguai. Pneus contrabandeados numa carreta junto a uma carga de farinha de trigo são apreendidos durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em Cristinápolis. Vinha do Paraná e tinha como destino, segundo o caminhoneiro, a cidade de Fortaleza, no Ceará. 2 pessoas são presas e mais de 200 quilos de maconha, crack e cocaína apreendidos pelo DENARC na zona norte da capital. Na verdade, foi uma feira livre de drogas, né? Nós encontramos cocaína, crack, maconha. Violência no centro-sul do estado. 3 homens são assassinados em Estância. 2 das vítimas são irmãos. A Polícia Civil vai investigar uma denúncia de furto de joias da jornalista Ana Alves, filha do ex-governador João Alves Filho. Entre os objetos, um anel que pertencia ao pai dela. E ainda, o atendimento a fissurados no Hospital São José está suspenso por falta de repasses públicos. Não só eu, né, como vocês podem ver aí atrás de mim, existem outras mães também cobrando por esse serviço. Terça-feira, 28 de novembro, o SE2 está começando. Olá, muito boa noite. Agora 7h17. Antes de seguir aqui com as notícias do dia, eu quero pedir licença para entrar na casa de vocês e dizer que a partir de hoje eu vou estar aqui. Um novo horário, um novo desafio, mas sempre com o mesmo compromisso que eu tive durante meus 10 anos e 7 meses no Bom Dia Sergipe. Levar até vocês informação com clareza, com ética e com responsabilidade. Então, eu renovo aqui esse compromisso e peço a companhia de vocês a partir de hoje, à noite, aqui no SE2, tá bom? Vamos começar então as notícias do dia, falando sobre um contrabando de pneus que vieram do Paraguai, pneus falsificados. A ideia é que ele chegasse ao comércio aqui do Nordeste, mas a Polícia Federal agiu antes, a Polícia Rodoviária Federal interceptou essa carga. Vamos ver a reportagem. A carga foi interceptada na BR-101, no trecho de Cristinápolis, região sul do estado. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal encontrou 44 pneus contrabandeados entre uma carga de farinha de trigo. A abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina na tarde de ontem. As imagens de drone mostram o momento em que a carreta foi escoltada no início da noite até a sede da Polícia Federal em Aracaju. O veículo ficou estacionado em frente à sede do órgão. O motorista foi preso pelo crime de contrabando. E olha, gente, 200 quilos de droga foram apreendidos durante uma operação do Departamento de Narcóticos. E 2 pessoas foram presas nessa operação. Essa é a segunda grande operação das forças policiais aqui em Sergipe em 2 dias. Os 200 quilos de maconha, cocaína e crack estavam numa casa no bairro Siqueira Campos. Equipes do DENARC chegaram ao local depois de acompanhar um motorista de aplicativo que estava sendo investigado há cerca de um mês. Segundo as investigações, ele comprava as drogas e transportava no carro para revender. As drogas retiradas de circulação no estado são custodiadas até incineração. No fim de semana, 2,5 toneladas de maconha, cocaína e crack, apreendidos este ano pelas Forças de Segurança Pública de Sergipe durante abordagens e operações realizadas no estado, foram incineradas numa fábrica de cimento em Laranjeiras. Bom, a gente vai trazer agora informações de um triplo homicídio que aconteceu em Estância, no sul do estado. 3 homens foram encontrados mortos nessa madrugada e 2 desses homens eram irmãos. Esses corpos foram encontrados no povoado Alecrim. O primeiro, no início da madrugada, a polícia localizou as margens de uma rodovia que dá acesso ao bairro. Nesse corpo havia ferimentos e marcas de tiro. Também foi encontrado um pedaço de madeira que a polícia desconfia ter sido usado no crime. Próximo à área também estava o corpo de um dos irmãos morto por arma de fogo. O corpo do segundo irmão foi encontrado no início da manhã em uma casa no mesmo bairro, também com marcas de tiros, tá? A polícia acredita que essas 3 mortes estejam relacionadas. As primeiras informações apontam
apontam que um dos homens mortos teria participado de um furto em uma fazenda lá na região. 2 suspeitos desse crime estão presos. Esse caso continua sendo investigado pela delegacia do município de Estância e a polícia pede que qualquer informação pode ser passada pelo Disque Denúncia. Lembrando, o 181 e não é preciso se identificar, tá bom? Bom, vamos trazer informações agora sobre o estado de saúde do delegado da Polícia Civil, Marcelo Hercos. A gente está acompanhando esse caso desde o início, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio na semana passada. Marcelo Hercos está internado no Hospital São Lucas, na zona sul da capital, desde quando foi transferido na última sexta-feira do Hospital de Urgências, governador João Alves Filho. A informação é que o estado de saúde dele continua crítico, mas com melhoras gradativas. As lesões geradas pelos tiros causaram vários danos no pulmão, pâncreas, intestino. Ontem, o grupamento tático aéreo Trouxa de Salvador, Cristian Magno dos Santos Cruz, ele é apontado pela polícia, que como quarto suspeito de envolvimento no caso. Esse homem que alugou o carro para ação criminosa do grupo aqui em Sergipe, no derrame de cédulas falsas. Wellington de Carvalho, suspeito de ser o autor dos disparos contra o delegado, continua em Salvador. A polícia sergipana agora está aguardando a liberação dele pela Justiça da Bahia aqui para Aracaju. Os acusados do assassinato do estudante Ezequiel Otávio da Rocha Santos, de 14 anos de idade, eles foram condenados a 16 anos de prisão cada um e absolvidos do porte ilegal de armas. Esse julgamento aconteceu ontem na 5ª Vara Criminal, no Fórum Gomercindo Bessa, em Aracaju. Os réus José Alisson Barbosa dos Santos e Mateus de Santana foram denunciados pela morte do garoto de 14 anos. Esse crime foi no dia 12 de abril de 2017, nas proximidades da Escola Municipal Sérgio Francisco da Silva, lá no bairro Lamarão, na zona norte da capital, onde o garoto estudava. E esse crime teria sido praticado por vingança. Os condenados queriam acertar as contas com o irmão do garoto, o Ezequiel. E a justiça concedeu, então, uma prisão domiciliar para Anoilza Santos Gama. A Anoilza, ela cumpre pena em regime fechado por mandar matar o marido dela, o procurador de justiça aposentado Antônio Melo de Araújo. Esse crime aconteceu em 2014, quando o procurador caminhava numa rodovia na zona de Expansão e ele morreu atropelado. A gente desde então também está acompanhando esse caso aqui nos nossos telejornais. As investigações concluíram que não foi um acidente. A Anoilza, ela deve cumprir prisão domiciliar de 30 dias para realizar então exames em virtude de uma suspeita de câncer. Esse período ainda pode ser prorrogado, tá bom? Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o novo lote de vacinas contra a Covid-19 que chegou nessa tarde aqui em Sergipe, notícia boa, e tem mais um lote previsto para chegar nessa madrugada, tá bom? A gente vai mostrar ainda o drama de pessoas, pacientes fissurados que estão com atendimento suspenso no Hospital São José por falta de repasses públicos. Agora 7h27, a gente volta já já. Estamos de volta às 7h29. A gente vai atualizar agora os números da pandemia aqui no estado, de acordo com os números do consórcio dos secretários de Estado da Saúde, tá? A gente tem aqui no telão, então, esses dados. Eu chamo a atenção aqui primeiro para o número de casos registrados da doença hoje aqui em Sergipe. 14 casos registrados, tá bom? Vamos ver agora o número de mortes. Felizmente, mais um dia sem registro de mortes aqui no nosso estado. Vamos ver os dados gerais desde o início da pandemia? Desde março do ano passado, já foram registrados aqui em Sergipe 278.050 casos da doença. A gente tem agora o número de mortes desde o início da pandemia. Infelizmente, 6.008 pessoas já morreram vítimas da Covid-19 no nosso estado. Notícia boa, chegada de mais um lote de vacinas. Mais um lote que foi enviado pelo Ministério da Saúde e chegou hoje à tarde, um lote contendo 53.820 doses de imunizantes da Pfizer. E um novo lote com 13.000 doses da AstraZeneca está previsto para chegar nessa madrugada a Sergipe. Ao todo, são 67.070 doses de imunizantes para aplicação da primeira e também da segunda dose. De acordo com o último boletim epidemiológico, Sergipe vacinou com a primeira dose 69,26% da população e 37,15% com a segunda dose ou dose única. Já tomaram a dose de reforço
3.531 pessoas aqui no nosso estado. Bom, o assunto agora é saúde pública e a gente vai trazer aqui no SA2 para vocês o drama de pacientes fissurados que são atendidos no Hospital São José. O que está acontecendo? O atendimento está suspenso lá na unidade por falta de pagamento. Bom, a produção me passou aqui uma nota da Secretaria da Saúde de Aracaju informando que realizou ontem alguns pagamentos ao Hospital São José, mas que as notas quitadas não contemplam o serviço de fissurados. A nota informa ainda que mantém um constante diálogo com o hospital para priorizar as notas em aberto com repasse dos valores devidos da maneira mais rápida possível. Essa é a informação passada pela Secretaria da Saúde de Aracaju, tá bom? A gente está acompanhando também a obra da unidade materno-infantil do Hospital Universitário, né? A gente falou aqui que essa obra estava paralisada, depois a gente acompanhou que não tinha profissionais ainda para a unidade voltar a funcionar, né? Começar a funcionar, na verdade. A solenidade de inauguração teve a participação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, porque a obra foi entregue hoje, a gente acompanhou. Apesar da finalização do prédio, uma situação continua, que é o funcionamento integral, que depende justamente de uma negociação com os governos federal, estadual e municipal. Vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco, Aracaju vai sediar esta semana o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística e vai receber ginastas famosos, inclusive a nossa querida Rebeca Andrade, medalhista olímpica. A gente vai falar sobre isso e vamos falar também sobre o Confiança, que vai enfrentar daqui a pouco o Coritiba pela Série B do Brasileiro, hein? Fora de casa, lá no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A gente traz os detalhes, 7h40. Estamos de volta, agora às 7h42. Olha só, gente, a Polícia Civil de Sergipe vai investigar um furto de joias no apartamento da jornalista Ana Alves, que é filha do ex-governador do estado, João Alves Filho, viu? A gente teve acesso a essas informações. A Ana Alves, ela prestou um boletim de ocorrência, contou que esse furto foi praticado por uma pessoa que frequenta a casa dela. E essa pessoa teria, inclusive, confessado o furto. Entre os objetos levados está um anel que pertencia ao pai dela, o ex-governador João Alves Filho, que morreu no ano passado. Ainda segundo Ana Alves, o prejuízo estimado é de cerca de R$300 mil. Esse caso foi registrado ontem na 4ª Delegacia Metropolitana, no bairro Farolândia, aqui em Aracaju. Vamos falar agora de ginástica artística, porque, olha, nessa semana Aracaju vai sediar o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. E quem vai estar aqui, além de todas as estrelas da ginástica que a gente já conhece, mas eu tenho que destacar a Rebeca Andrade, a nossa medalhista olímpica, mas vai ser um campeonato sem a presença do público. O nosso repórter Guilherme Fraga acompanhou a primeira atividade lá no Constâncio Vieira e vai mostrar pra gente agora. Vamos ver. O reconhecimento dos aparelhos aconteceu hoje à tarde aqui no ginásio Constâncio Vieira, na capital. A campeã olímpica, Rebeca Andrade, é sem dúvida a principal atração do Campeonato Brasileiro. Porém, outros atletas olímpicos também vão se apresentar em Aracaju. No total, 146 ginastas participam da competição nas categorias infantil e adulto. Para a Rebeca Andrade, essa é a primeira disputa oficial depois das 2 medalhas olímpicas. As provas do Campeonato Brasileiro começam nessa quinta-feira e terminam no domingo. Para falar a verdade, eu ainda não tive descanso. Quando eu voltei da Olimpíada, eu fiquei 3 dias só na minha casa, lá com a minha família. Depois, quando eu voltei para o Rio, eu já voltei a treinar. Então, o descanso ainda não veio. Mas é sempre bom voltar a competir, fazer o brasileiro. Eu tô sem competir brasileiro desde 2019, foi quando eu sofri a minha lesão. Então é muito bom estar aqui, ver as meninas de novo, ver o tanto de ginasta nova, o tanto de potencial. Isso é bem importante pra gente. É isso aí, obrigado Guilherme pelas suas informações, muito bom a gente receber a Rebeca e todos esses ginastas aqui, né? Vamos falar agora de futebol, porque o Confiança vai entrar em campo daqui a pouco pela Série B do Campeonato Brasileiro, fora de casa vai enfrentar o Coritiba. Muito boa noite, hoje tem Coritiba e Confiança no Couto Pereira, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, expectativa de que 1.500 torcedores venham até a Casa Coxa Branca nessa noite chuvosa aqui em Curitiba. Os dois times vivem momentos bem diferentes na classificação. O Coritiba é o líder da Série B, não perde há 5 partidas, tem a defesa menos vazada da competição. Já
o Confiança. Tem a defesa mais vazada da Série B, mas não perde há 4 partidas, está na zona de rebaixamento, mas com o técnico Luizinho Lopes vem embalado dessa invencibilidade. Ele que para o jogo de hoje vai poder contar com o retorno do meia Álvaro e deve ter no time o atacante Neto Berola, que conhece muito bem o Alto da Glória, o Couto Pereira. Coritiba e Confiança, Série B do Campeonato Brasileiro, hoje à noite aqui, na chuvosa Curitiba. Maravilha, Nádia Mauá com as informações direto de Curitiba. Muito obrigado pelas informações. Os torcedores do Confiança, claro, estão aqui na expectativa, acompanhando mais uma partida pela Série B. A gente está quase encerrando essa edição, mas chegou uma última informação aqui para a gente, porque foi sentido um abalo lá na cidade de Canindé de São Francisco. A gente vai esclarecer. Os moradores, atribuíram inicialmente a um estrondo na usina de Xingó, mas segundo a assessoria de imprensa da Chesf, foi feita uma varredura lá de segurança e a usina não foi atingida, tá bom? A última informação. Agradeço a companhia de vocês. O SE2 está terminando aqui. Outras notícias do estado no Bom Dia Sergipe com a Priscila Bittencourt. Amanhã eu tô aqui de volta. Uma ótima noite. Até amanhã. Do litoral e do sertão. Dos cantos e encantos. Das histórias e personagens. Sergipe é a nossa marca. É a nossa TV. Assista agora a sua novela.